Pessoal, esse final de semana eu estava olhando um filme no Netflix e acabei achando um filme chamado A Sombra de Stalin, um filme polonês de 2019 e que é muito crítico ao regime stalinista. Tá? Primeiramente, pessoal, se inscrevam no canal, por favor, curta o vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, com pessoas que gostam de história e também me sigam lá no Instagram, TikTok e Kawaii. Os vídeos que eu posto lá, né, no TikTok vão para o Kawaii, vão para o Instagram, tá bom? Bem, primeiramente, eu gostaria de falar que esse filme ele é baseado na obra de Gareth Jones, que é um autor do livro Fome na Ucrânia. Tá? Então, esse filme, é um filme polonês, inclusive, que é uma grande crítica ao regime stalinista. E antes de vocês, inclusive, começarem, se tem alguém que acha que Stalin foi um homem bonzinho, foi um homem bom, foi um homem que fez isso, aquilo, tá? Assista o vídeo até o final, mas é uma grande crítica que eu vou fazer ao Stalin, com fontes, com dados que estão abertos aí, né? Acho que são meio que uma unanimidade. Só que hoje, no mundo louco que a gente vive, tem pessoas que acham que Stalin foi um homem bom, que foi um homem que não cometeu crimes, que foi um homem santo. Bem, inclusive, até esse retorno ao stalinismo eu acho um negócio bem perigoso. Por mais que eu sei que a grande maioria aqui é de esquerda, eu tenho, inclusive, vários pensamentos que flertam com a esquerda, só que não dá. Stalin foi um grande ditador. Quem diz isso não sou eu. São os principais historiadores, tá? Mundo afora. Mas bem, o filme ele é uma crítica à grande fome na Ucrânia. E o filme ele começa de uma forma bem interessante. O autor Gareth Jones ele está discutindo ali com o gabinete ali do George, melhor, o Floyd George, não é George Floyd, é Floyd George. Inclusive eu fui pesquisar sobre a vida dele e eu descobri que esse cara era um grande admirador de Hitler, antes da Segunda Guerra, é óbvio. E quando o Gareth Jones falava que não, o Gareth Jones chegou a entrevistar o Hitler. Ele ficou muito preocupado, falando que não, a Polônia vai ser invadida e vai ser o início da Segunda Guerra Mundial. O Gareth Jones falava isso antes da guerra. E ninguém acreditou nele. Não, isso é mentira, capaz, o Hitler, inofensivo, né? Isso mostra que boa parte da elite, né, até mesmo conservadora, europeia, via como o Hitler, como não, esse cara aí não vai fazer isso. É muito parecido com um camarada aí no Brasil, né? Não vou falar nomes. Mas só pra gente entender que tinha uma certa passação de pano com Hitler dentro da Inglaterra. E o Jones ficou preocupado com a entrevista que ele fez, ficou chocado. E a Segunda Guerra viria segundo a posição dele, que ele invadiu a Polônia, depois invadiu a União Soviética, mas ninguém ligou muito para isso, não. Porém, ele é recomendado, melhor, ele tem uma vontade de ir lá para a Rússia fazer uma entrevista a Stalin. Não sei se fica claro se ele foi mandado embora, se ele foi demitido ou não, não consegui entender muito bem, mas ele sai ali do gabinete do Floyd e vai até a Rússia. Ele, chegando na Rússia, ele já se percebe com umas coisas bem complicadas. Tá? Ele começa a fazer umas perguntas ali para o Duran, que foi o vencedor do prêmio de literatura, o Pulitzer, eu não consigo falar bem esse nome, mas é o prêmio máximo de jornalismo, inclusive que ele relatou sobre a Ucrânia, que não tinha fome, que isso era boato e tal. Então, Duran, que é um britânico que viveu muito tempo ali na Rússia, podemos dizer assim, o, o que o Stalin, principalmente, gostava muito dele, né, fez com que ele fosse um escritor muito famoso ali por defender o regime. Então ele vai lá, conversa com Duran e tal, né? Só que ele percebe que um amigo dele, o Kleb, ele acaba sendo morto, tá? E a desculpa que foi dada, não, foi um assalto. O cara levou 4 tiros nas costas, mas não, foi um assalto. Ele começa a ficar, pô, um assalto, isso não faz sentido. Então ele vai lá, tenta pegar a chave do seu quarto, apenas 2 dias que ele poderia ficar lá, começa a estranhar a situação, o que está acontecendo aqui, tinha os engenheiros também que estavam lá, engenheiros britânicos. Então ele começa a achar algumas situações bem estranhas, tá? Bem estranhas, que estão acontecendo ali na União Soviética, tá? Então essa forma de que estava acontecendo, como que estava acontecendo, ele começa a achar cada vez mais estranho e começa a entender um pouco mais a fundo. Aí que ele conhece uma moça chamada Ada, que eles estão em Berlim, e
e foi inclusive para a Rússia. Tá? Se não me engano, ela é russa mesmo, porque ela cresceu em Berlim. Bem, aí o cara também, por a mãe dele morar na Ucrânia, ele sabia falar ucraniano, ele sabia falar russo, tá? Então, ele tinha uma certa ligação com a Rússia pela questão do idioma, e todo mundo sabe que o russo é um idioma extremamente difícil de se falar, bem complicado, tá? Mas A Sombra de Stalin, o filme, ele relata, né, que esse autor, ele começou a ficar cada vez mais instigado para ver o que está acontecendo lá na Ucrânia. Por que ninguém está, né, por que mataram o meu amigo? Porque ele achou, não tem como os caras ser assaltados, né? É muito difícil acontecer uma coisa dessa. Ele não fala isso, né, mas ele geralmente pensa isso. Então, ele acaba indo correndo atrás, falando com a Ida, que era amigo desse Kleb, que era amigo dele também. Tinha, inclusive, se falado no mesmo dia, né? O Kleb queria falar alguma coisa, porque ele acaba morrendo. E a Ida meio que confirma, assim, que ele foi morto por correr atrás de informações sobre a Ucrânia. Inclusive, a própria Ida estava fazendo um artigo sobre isso. Então, mostra ali, né, nesse tempo, como era feita a censura na União Soviética. Você apaga fatos, você apaga dados, você acaba falsificando a verdade. Foi isso que aconteceu na União Soviética, na época do Stalin, principalmente na época da Grande Fome na Ucrânia. Tá? Inclusive, há discussões se isso foi planejado ou não, tá? Não estou falando que foi ou não, estou fazendo apenas uma análise aqui do filme, tá bom? E bem, essa ideia, né, de o que está acontecendo lá na Ucrânia começou a instigar cada vez mais ele. Até no momento que ele decide, não, vou lá na Ucrânia, não quero saber. Aí não se dá a entender que a Ida entrega a ele, ou se alguém já sabia que ele estava indo para lá. Tá? Aí ele estava indo num trem e um cara sabia tudo sobre a vida dele. Que foi formado em Cambridge, que ele falava russo, que sabia das origens dele. Então, pode ser que alguém já tenha dedurado ele, ou a própria Ida tenha dedurado, só que isso não é muito explícito, não é muito claro. Aí ele chega na Ucrânia, né, e já se dá em conta assim, com alguns trabalhos forçados, né? Melhor, antes do vagão mesmo, ele consegue acaba fugindo do camarada ali, e vê, né, dezenas de pessoas praticamente com fome. O cara trocava um casaco por um pedaço de pão. Né? O cara tava comendo uma bergamota, ele vai dizer que é uma bergamota, é uma tangerina, como vocês quiserem falar. Ele acaba comendo e joga as cascas no chão, e o povo comendo as cascas ali, tipo, estavam nem aí mesmo, não tinham comida, então eles comiam qualquer coisa. E isso é muito triste, muito chocante vindo ali daquela região. Ele desce, ele começa a perguntar para onde vão os grãos e tal, daí para Moscou. Aí, ao mesmo tempo que o cara fala, o cara denuncia ali, não, esse cara aqui é um estrangeiro. Aí tentou matar o cara, derruba um saco de grãos, o povo já cai em cima, e só mostrava a fome que estava acontecendo na região. Aí ele penetra o interior do país, vê cenas de pessoas sendo mortas, vê cenas bárbaras, né? E crianças morrendo de fome, inclusive umas crianças chegaram até a roubar, né, algumas coisas dele, alguns alimentos dele, justamente pela condição que era, né? Inverno frio, e no frio as pessoas precisam até de mais calorias para aquecer o seu corpo. Então, com isso, acabou-se que ele ficou muito chocado com a situação. Tá? Só que depois os soviéticos o prendem, conseguem achar ele, prendem, e deixam vários engenheiros lá britânicos como reféns de toda a situação. Então, com isso, o filme relata, né, qual a decisão do cara, que seria se, por exemplo, falar sobre ou se reservar, né, não falar sobre o que aconteceu. Aí ele vai atrás de um grande editor de jornal, agora não esqueci o nome, fugiu o nome da cabeça, e esse editor fala, não, isso vai ser a sua palavra contra o Durante, que ganhou o prêmio internacional. Só que ele não tá nem aí, não, vai ser minha palavra contra dele. E ele espalha, não tem fome na Ucrânia, tem isso, tem aquilo, papá. Escreve um artigo sobrevivente pra caramba. E depois de 5 anos, é noticiado que ele é morto. Aí já se acaba o filme, a Ida foi para Berlim, o filme não fala se eles acabaram se reencontrando, né? Mas
O filme é bem bacana para a gente entender como que funcionava na Ucrânia e também como funcionava a censura na União Soviética. Eu sei que tem gente aí que se considera comunista, socialista, mas, gente, qualquer tipo de autoritarismo, de ditadura, a gente tem que combater. Não importa se fez isso, fez aquilo, nada justifica. Porque se a gente for levar nesse ponto que tudo justifica alguma coisa, você vai estar no mesmo nível dos bolsonaristas, que acreditam que a ditadura militar matou pouco e que fez coisas boas ao país. A gente não pode nunca, de forma alguma, achar que isso é normal. Tem gente que acha que é normal, me desculpe. Você não está no campo da democracia, seja democracia liberal, seja democracia popular, seja democracia participativa, você não está no campo democrático, você está no campo autoritário. Quem defende esse tipo de prática aqui. Então, eu fujo completamente desse tipo de autoritarismo. Óbvio que futuramente a União Soviética veio crescer com Stalin, mas a custo do quê? De milhões de vidas humanas. Inclusive ali o Gary Jones ele chega a essa conclusão que os grãos estavam sendo confiscados na Ucrânia para Moscou, indo para Moscou, né? Inclusive, até com algum, eu não chego a comentar isso, tá? Mas pesquisando sobre, sou professor de história, então também estudei bastante sobre isso, que era uma forma de você reprimir o nacionalismo ucraniano, você reprimir inclusive as forças ucranianas para o bem coletivo soviético. Inclusive, a própria Ada no filme, ela é uma socialista utópica. Ela acredita no socialismo como vertente que está além de Stalin. Isso mostra também que o povo, certa parte do povo, por mais que muitos ali passassem fome, muitos estivessem em situações de miséria, muitos acreditavam, né, que o socialismo poderia prosperar, fazer uma força para isso. E acima de tudo, acima de Stalin, acima de qualquer outra coisa. Só que também acabavam favorecendo o regime. Inclusive, no final do filme, ainda mostra lá a Ada na Alemanha com um quadro de Rosa Luxemburgo, que foi uma grande expoente do socialismo alemão. Mas bem, o que vocês acharam sobre o filme? Caso vocês tenham visto, pessoal, comentem aqui embaixo, é muito importante, tá? Compartilhe o vídeo, dê um like, pô, é fundamental para o crescimento aqui do canal e da página, tá bom? E caso queiram comentar alguma coisa contra mim, contra alguma coisa, comentem com argumentos, com fontes, com dados, tá? Não quero aqui xingamento, nem nada. Pessoal, então, abraço para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.